nossa próxima palestra é de outra pessoa também muito especial para o IVEPESP, que tem nos dado grande apoio, né, que é a Cristina Carvalho Pinto, vai falar sobre sustentabilidade e papel da comunicação. Para apresentá-la, o nosso colega também da USP de Bauru, jornalista e também membro bem eminente aqui do IVEPESP, que é o Luiz Victorelli, que vai fazer a apresentação, que eu chamo, então, tanto a Cristina quanto o Luiz aqui para o palco para poder dar sequência. Boa tarde a todos. Parabéns, professor Hélio, pelos 10 anos aí, pela iniciativa. Eu vou apresentar aqui a Cristina. Ela é empresária, estrategista, roteirista, comunicadora e, acima de tudo, revolucionária. Já gostei da apresentação inicial. O professor Hélio me passou um desafio aqui de falar um pouquinho do segmento da comunicação e a sustentabilidade no viés jornalístico do qual eu atuo, né? Então, eu tenho 5 minutos para me virar nessa apresentação de recorte do jornalismo e da apresentação também da Cristina. Bom, eu sou jornalista, na essência eu pratico jornalismo, de foca até professor, de uma difusora à Globo, de um dirigente de categoria fundador de uma televisão. Eu exerço a profissão, faço disso no meu dia a dia, 40 anos, comecei novo, 16 anos. Então, eu vejo o jornalismo como um grande aliado da sustentabilidade de qualquer outra área, da educação, inovação, porque eu percebo que no jornalismo está um dos maiores aliados da democracia, talvez o principal aliado da democracia. E como ele pode ser aliado da sustentabilidade, né? Com um olhar crítico, que é aquilo que ele tem de mais importante para oferecer, essa criticidade, que é fundamental para que a gente possa ter uma notícia, possa ter subsídios para a nossa tomada de decisão. Então eu percebo que a prática jornalística deve ter uma ação crítica perante uma fonte, né? Essa ação crítica nos vai dar esse subsídio. Até porque a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe com que interesses essa fonte fala ou ela faz um pronunciamento, então é preciso que haja essa interferência do ato da prática jornalística, com ética e também com transparência, que é o que garante que isso venha até nós. Por outro lado, é importante também que a gente veja sustentabilidade como uma essência de sobrevivência humana, né? Ela é algo que nem deveria ser discutida, é uma questão instintiva, né? Então é importante que a gente encare dessa forma. Mas, enfim, somos predadores, né? E, enfim, o que nós fazemos de dano no presente, ou poderemos fazer no futuro, e minimizar isso, ou aperfeiçoando o processo nosso de produção, de consumo, ou até revolucionando. E o jornalismo é esse aliado importante, e trazendo a crítica. Mais também do que a ação crítica do profissional na hora de levantar a informação e levar a nós também consumidores. Eu produzo notícias a partir de um veículo de comunicação, mas também consumo. Eu estou aqui, nós todos sentados aqui, não sabemos o que acontece no Japão, ou o que acontece ali na esquina, no interior da Amazônia, enfim, em qualquer outro ponto. Quem nos traz essa informação para que a gente tenha subsídios para as nossas decisões é o jornalismo. Então é importante que nós tenhamos também o espírito crítico, porque a partir do momento que o jornalista zela, né, com o produto recuperado de uma fala, para nos trazer com uma propriedade e qualidade, nós também temos que ter um olhar, porque aquela fonte pode ter um interesse velado quando faz o pronunciamento, o veículo de comunicação também pode ter um interesse velado quando produz uma manchete, um título, enfim, uma contextualização. Então é preciso essa criticidade no consumo da notícia. E isso acaba sendo uma autorregulação aí que, enfim, que acaba melhorando a qualidade do processo, um processo de sustentabilidade, de autossustentabilidade do consumo da informação. Aproveitando então o trocadilho, eu apresento rapidamente aí a Cristina. A Cristina, ela
foi a primeira mulher na América Latina a presidir um mega grupo multinacional. Ela é presidente e sócia do grupo Full Jazz de comunicação. Esse grupo foi eleito pela Fundação Dom Cabral como o melhor exemplo de inovação empresarial do país. Ela recebeu centenas de prêmios, de Leões em Cannes ao de profissional da década pela Abracomp. Tá? Ela foi eleita 2 vezes, 2004 e 2007, a mulher mais influente do Brasil no setor de marketing e publicidade pelos assinantes da revista Forbes. Em 2005, a Cristina foi eleita uma das 10 maiores empreendedoras do Brasil pela revista Empreendedor. Em 2006, em votação aberta pela internet, a Cristina foi eleita o profissional de maior significado para a criação publicitária no Brasil nos últimos 20 anos. Então, a gente vai ter muito o que aprender e aprender com o pronunciamento dela. Com a palavra, então, a Cristina Carvalho Pinto. Muito obrigada, Luiz. Boa tarde, amigos, amigas. É uma honra imensa para mim estar aqui nesse ambiente tão único, tão exclusivo. Olha, professor Hélio, eu já te disse e repito, é impressionante o que você conseguiu fazer, porque você reuniu talvez a maioria dos grandes cérebros consolidados, realizados no Brasil. A gente tem grandes cérebros nesse país. E eu, quando falo cérebro, eu não falo só da mente, da nossa capacidade de pensar. Eu falo da nossa capacidade de unir o pensar com o sentir, com o atuar e com o tornar manifesto o resultado positivo disso. Então é impressionante mesmo. Eu estou muito honrada de estar aqui. E como eu trabalhei a minha vida inteira com o imaginário, e é disso que eu vivo, inclusive, eu queria não falar de imagens, mas de imaginarmos imagens. Eu tenho honra também, eu não sei se o Dalton está aí, eu sei que está ali sim. O Dalton, que é um grande profissional, um grande criativo, um grande gestor. Eu tenho honra também, Dalton, de durante 15 anos ter podido servir ao board da ESPM, assim como servi durante muitos anos ao board da FGV, ao do WWF e muitos outros. Esse mix de experiências me levou a grandes crises na minha vida, enormes crises. A primeira nasce da pergunta essencial. Aqui tem filósofo, não é, Olívio? Tem todas as áreas aqui. Então, a primeira grande crise que eu passei na minha vida foi quando eu perguntei, no auge da minha trajetória profissional, afinal, para que serve tudo isso? E ao fazer essa pergunta, eu tive que mergulhar na função do imaginário, na função do insight para mudança desta ordem tão absurda, tão de ponta cabeças, que é o cenário planetário em que estamos imersos, do qual fazemos parte e do qual somos artífices. Essa pergunta me levou a ficar doente, me levou a um monte de coisas, me levou a chutar o balde, me levou a 4 anos ausente do universo dentro do qual eu sempre naveguei de braçada, mas me fez retornar com não grandes respostas, mas com algumas respostas e muitas novas perguntas. A primeira delas é a que traz o tema de hoje, sustentabilidade. O papel da comunicação. Eu me acostumei dentro do nosso grupo de empresas, tem uma que só trabalha com sustentabilidade, é uma consultoria específica. Eu não presido essa consultoria, é a DEQI,
que trabalha com a questão mais profunda da sustentabilidade, inclusive da questão estratégica de sustentabilidade dentro do universo corporativo e dentro dos impactos sociais. Mas acontece que, ao começar a estudar sustentabilidade, eu comecei a estudar muitas listas do que fazer. Nós somos impressionantes, né? A gente navega em universos muito interessantes. A gente é bom para pensar, e depois a gente faz a lista do fazer. O porquê, em geral, o cientista pergunta o porquê. Mas, em geral, não se pergunta muito, não. O mundo corporativo, com o qual eu convivo profundamente, precisa perguntar mais o porquê de fato eu estou fazendo isso, e precisa ter aquela coragem que eu ouvi aqui hoje, que é a de olhar os, como é que chama, que o Euclides da Cunha falou, ele mencionou numa das obras dele, mas foi apresentado aqui na introdução, acho que do professor Abdala, se não me engano, dizendo que a gente tem toda uma série de fenômenos que acontecem por detrás dos fenômenos estudados, né? Então, eu comecei a olhar nesse universo em que 70%, também disse o professor Abdala, é invisível. E eu comecei a perceber que nós vivemos num mundo gerido, comandado pelo invisível. E que a sustentabilidade, ao invés de ser uma lista do que fazer, é uma lista do qual o sentimento, ou quais os sentimentos que regem o que eu sou, o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto, desde a hora que eu acordo até a outra hora de acordar. Mas isso não é entendido como sustentabilidade. O famoso relatório da Brundtland, que é o relatório, vamos dizer, que dá uma formatação ao conceito de sustentabilidade, que é até um relatório bastante interessante, ele não aconteceu até hoje. A ONU incorporou, não aconteceu. Mas está na missão de todas as corporações, está na missão política, está em todos os lugares. E então a gente diz, qual é o papel da comunicação nisso tudo? O único jeito de entender esse papel é entender primeiro o que é sustentabilidade. Então, depois de ler todas as definições, desde a GRO até agora, eu posso dizer para vocês que sustentabilidade é um sentimento. É um sentimento de apreciação profunda pela vida. Pela minha, pela de cada um de vocês, pela de todos que não estão aqui, incluindo todas as espécies, de todos os reinos. Essa apreciação é a sustentabilidade. Quando eu aprecio, quando eu tenho sentimento, quando eu amo, eu começo a entender a sustentabilidade. Uai, mas falar de coisas assim no mundo corporativo, talvez até no mundo acadêmico, me perdoem, e no mundo corporativo nem se diga, é coisa meio de tonto, né, gente? É coisa meio de tonto. Pois olha, não é não. O professor Isaac Reutemann, que deu uma brilhante palestra hoje aqui, quando ele mostrou a palestra dele, a primeira coisa que ele realmente apontou aqui foi a missão de todo esse trabalho Brasil 22 que ele tão brilhantemente lidera em cooperação. E lá na missão, se eu não estou muito enganada, professor, o senhor mencionou que a missão é criar ou contribuir para a construção de uma sociedade brasileira, de seres humanos, mas, se me lembro, alegres, uma sociedade mais alegre, mais harmoniosa, uma sociedade mais fraterna, não é? Foi isso que eu vim aprender aqui hoje. Isso é sustentável. Só uma sociedade assim pode ser sustentável. Tudo mais é elucubração intelectual ou política. Só. Nós podemos elucubrar à vontade. A nossa mente, como a gente sabe, mente. Ela mente muito. Qual é o papel da comunicação neste ambiente?
em que a gente pode mentir tanto e com tanto brilho. Nesse ambiente em que a gente tem 70% do que nós estamos pensando num ambiente invisível. Porque o que eu digo é uma coisa, o que eu faço talvez não seja essa coisa. É por isso que a gente olha hoje, por exemplo, o número de suicídios no mundo vem crescendo numa velocidade impressionante. Eu trabalho com uma instituição também da prevenção ao suicídio. O número de suicídio de jovens é incrível. Por quê? Porque criou-se uma esquizofrenia absoluta. É assim, o que pode dar significado realmente à minha vida? Toda a minha elucubração vai levar a quê? De fato, de transformação concreta. A comunicação, como dizia aquele caipira, comunicação somos nós. Cada um de nós é uma mídia. O que eu faço, o que eu penso, o que eu digo, o que eu sinto, o que eu sou é mídia. Eu não preciso da Rede Globo para falar de mídia. Eu sou mídia. Cada um de nós é mídia. Sustentabilidade não é um tema. Sustentabilidade é ação, emoção, sentimento. Como comunicar isto? Com ação, com sentimento, com coragem de desmontar o velho jeito de pensar. Sabe qual é o meu sonho para o mundo acadêmico? É que a gente possa criar um programa que vai estar na web todo o tempo, chamado Conselho de Sábios. Esse conselho vai ter pessoas do mundo acadêmico, crianças, adolescentes, pré-suicidas, pessoas que entraram em crise de pânico, entendeu? Pessoas que chutaram o balde porque cansaram de mentir hipocritamente e contar discursos que elas não sentem e não vivem. Seria maravilhoso. Crianças. Por que os jovens estão se cortando? Quando eu era criança não existia isso. Eu vou precisar de mais 2 minutinhos, tá? Como faltaram alguns, eu vou me dar 2 minutos. Então, o horário comercial ficou meio vago. Então, nós precisamos entender por que as crianças estão se cortando. Quando nós aqui na sala éramos crianças, não existia isso, gente. Agora é um fenômeno. É uma coisa impressionante. Então, vamos imaginar 3 círculos. Vamos usar o nosso imaginário. Vamos pensar um primeiro círculo. E dentro dele está escrito a palavra cenário. E vamos pensar que todos nós somos artífices desse cenário. Todos nós criamos o cenário. Em geral, a gente rejeita muito o cenário. Esse cenário não dá, o cenário político, o cenário acadêmico, o cenário corporativo, o cenário social, o cenário interessante. E eu quero mudar o cenário. Todos nós aqui queremos mudar o cenário, não é verdade? Nós fizemos disso uma missão. A minha família é uma família que tem muitos acadêmicos, muitos PhDs, muitos livre-docentes, gente morando fora do Brasil. Todo mundo quer mudar o cenário. Mas o cenário, ao redor desse círculo, tem um outro círculo. E esse círculo maior, dentro do qual se insere o círculo do cenário, é o círculo do sistema. Tem um sistema que criou esse cenário. É o nosso sistema de pensar. A gente pensa logo assim, é o sistema político, é o sistema econômico que realmente está implodido, ele não vai à frente assim, gente. Porque quando eu destruo a vida, aí com certeza eu precisava lembrar que eu faço parte do contexto, né? Então o que acontece? Tem um sistema que rege o cenário, do qual eu falo mal 24 horas por dia. Eu, pessoa inteligente, qualquer pessoa com um mínimo de QI, fala mal do cenário. O cenário não está dando, gente. Só que em volta do cenário, eu teria que mudar, portanto, esse sistema. Se esse sistema não me agrada, o que eu estou sendo, não é dizendo, para que se mude o sistema. É que em volta desse bendito segundo círculo, tem um círculo maior que abarca os outros 2. E ele se chama consciência. Se eu hoje fosse fundar uma escola,
eu só trabalharia com esse círculo. Tudo que eu fizesse começaria nesse círculo. As coisas que eu aprendi aqui hoje são magníficas. Eu vi a completa dissonância entre, por exemplo, vida urbana e saúde. Eu aprendi que a missão para mudar o Brasil é uma missão de sentimento. Eu aprendi tantas coisas. Eu aprendi que o que rege o todo é 70% invisível. Tanta coisa eu podia dizer do que eu aprendi. Eu fiz um monte de anotações. Peguei meu celular, e a cada anotação gera insights. Nós precisamos mexer, gente, com a nossa consciência. Nós temos que perguntar para nós, não é esticar o dedão para todos. É assim, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Aqui e agora. Por quê? Para quem? Eu estou aqui a serviço de quê? 24 horas por dia nós temos que nos perguntar isso. Quando a doutora Lina Mara subiu aqui, ela deixou bem claro. Eu vivo para quê? Para isto. E por quê? Por isto. E acabou. Falou, disse, desceu, foi embora. Está sentada lá. Eu vivo para isso. Para que eu vivo? O que eu faço com esta minha energia? Então hoje, em que eu sinto que existe um despertar da minha consciência, que peço ao Altíssimo, no qual muito creio. No mundo acadêmico, eu sei, porque eu tenho vários irmãos e cunhadas, e todo mundo, e quase todos são ateus. E então, quando você fala de qualquer coisa do invisível, gente, 70% da coisa é invisível. Aprendi aqui hoje. Mas a ciência não quer ligar para o invisível. Sim, essa energia que me move, ela é perceptível porque neste momento ela se manifesta, mas o tempo todo que eu estava sentada ali, ela era invisível. E eu creio no invisível. Eu trabalho com o invisível, meu imaginário é meu motor, e a minha imaginação, nenhum de vocês tem a menor ideia de onde ela pode ir. Ela é totalmente invisível. E a única salvação, para mim, e Deus me guarde, daqueles que talvez poderiam ser vítimas do meu imaginário, é que eu sempre me pergunto primeiro, para que serve? Então, eu queria deixar só esse recado. Para mim, o papel da academia é mexer com a consciência. Nós precisamos destruir o velho padrão de consciência. E o velho padrão de consciência será mexido quando a gente não mudar o mindset. Nós mudarmos o mind-heart mindset. O heart set precisa ter o direito de se expressar. Porque no mundo corporativo falou de amor, coisa de tonta. Nós vamos criar novos mind-heart mindsets. Hoje meu foco está muito voltado a conteúdos, estou criando podcasts, tenho falado com o Dr. Hélio, professor Fred Lito, estou entrando no mundo do EAD para valer, porque para mim o que serve, o poder do imaginário, o poder da comunicação, para comunicar a sustentabilidade, é isso. É disseminar ao máximo novas e produtivas maneiras de pensar e de ser. Obrigada.